Legado. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Eu vou te dar um exemplo bem famoso. Você sabe quem foi que inventou a dinamite? Foi um químico sueco. Ele ganhou tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que eu acho que ele não sabia nem com o que gastar. E um dia, quando ele estava bem vivo, vivendo a sua vida, inventando coisas, ele pegou um jornal e viu estampado na manchete de que ele tinha sido morto, né? Que ele havia morrido. Era o obituário dele. E na manchete de jornal dizia: o mercador da morte está morto. Tinha sido o irmão dele que morreu, mas imagina ele pegando aquele jornal e vendo estampado na manchete todo o trabalho dele, da vida dele, toda a pesquisa, todo o esforço, chamando ele de mercador da morte. Ele deve ter ficado horrorizado. Eu ficaria. Eu imagino ele pensando: foi para isso que eu trabalhei? É isso que vai ficar na história? É isso que vai ficar marcado para as pessoas todo o meu trabalho? Vão lembrar de mim com bombas, morte, assassinato, mercador da morte? Provavelmente foi nesse dia que ele tomou uma grande decisão, que ele mudou um pouco tentou mudar essa história, né? E quando ele morreu de fato, ele deixou um testamento. Toda a fortuna dele seria destinada para a criação de um prêmio que deveria honrar a imagem e os grandes feitos das pessoas mais brilhantes do planeta, das pessoas mais proeminentes que contribuíram com a humanidade. E esse prêmio levaria o nome dele. E então hoje as pessoas não o conhecem mais como o Mercador da Morte, como aquele jornal lá atrás dizia. Hoje a gente só lembra o Prêmio Nobel de Ciências, de Física, Química, Literatura, o Prêmio Nobel da Paz. Ele conseguiu reverter toda essa carga negativa do que estava atrelado ao nome dele, aos feitos dele. Isso é legado. Nobel é um nome que alcança hoje um valor inestimável, incalculável. E é atrás de um legado forte, de um nome forte, de reaver a história da sua família, que o Gabriel, o protagonista da nossa leitura, né, do Malaterre, que é em busca de um legado forte que ele está tentando, que ele vai perseguir a todo custo. Ele foi o único dos 5 irmãos a herdar o nome da família, La Safré. Acho que é assim que fala, não sei. E o nome dessa família era motivo de orgulho e também de vergonha, porque em algum momento da história dessa família, eles perderam as propriedades, perderam todo aquele vigor, né, financeiro e de prestígio que a família tinha. E como ele era o único, né, ele foi destinado, né, ou predestinado, talvez, a receber esse nome, foi o único que recebeu o sobrenome da família, que tinha as suas glórias, tinha uma vida próspera antes. Ele acaba perseguindo a luta para resgatar essa glória passada. E esse romance é um romance gráfico, é quadrinho, lindíssimo. Ele vai mostrar como que o Gabriel tentou retomar, né, toda essa história dessa família, às custas da família dele. Me deixou muito emocionado alguns trechos, principalmente quando mostra o relacionamento deles familiar, né? Que o Gabriel tinha com os filhos, tinha com a esposa, a ex-esposa, não é spoiler. E como ele tenta construir e reconstruir a todo custo a história dessa família. E constrói uma imagem, né? Ele acaba construindo uma imagem de uma pessoa, né? Do pai dele, né? Que ele ama e odeia ao mesmo tempo. Acho que essa é a sensação que a gente sente, né? Como é possível isso, mas ele deixa esse sentimento na gente, né? De como ele ama e odeia ao mesmo tempo aquele pai, aquela referência, né? De família. E como ele mostra o Gabriel uma pessoa obstinada, obsessiva, determinada. E como é uma história baseada em fatos reais, a gente tem algumas datas, né? Vai mostrando, por exemplo, que a família do Gabriel perdeu a propriedade em 1929, né? Talvez tenha alguma relação com aquela crise que o mundo viveu, né, nesse momento. E depois mostra quando o Gabriel nasceu, tem algumas datas. E quando ele retornou, né, a capa até mostra um pouco, nesse aqui é o Gabriel, e aqui os filhos, né?
e mostra quando o Gabriel recompra essa terra e retoma, tenta buscar, né, esse passado, esse futuro, ele tenta alinhar isso. Se eu não me engano, tá em 1986. Só que quando ele compra, quando ele começa essa nova história, e é aí que os dramas acontecem, né? Principalmente o drama familiar que ele vai viver com os próprios filhos. Porque as relações familiares do Gabriel eram muito frágeis. E ele toma algumas decisões não muito acertadas, talvez. E quando eu li, o primeiro ditado que me veio à mente, né? Eu pensei assim, primeira coisa, que foi o legado. E o legado está relacionado a um ditado muito popular, que a gente costuma falar muito, que é só morre quem é esquecido. Só morre quem é esquecido. E o fato do Gabriel estar aqui, né? Significa que ele não foi esquecido. E por mais que tenha sido doloroso expor essas emoções, né? Eu acho que o autor consegue retratar, né? O Pierre Henry, não sei se fala assim, Henry. O autor consegue expressar muito bem essa gama de sentimentos que ele tem pelo pai, pela história da família, com relação aos irmãos. Porque o legado também é o conjunto de princípios, valores, história, conhecimento. O legado são aquelas tradições também que formam a família, né? E de certa forma, o autor acaba fazendo uma reverência, né? Eu acho que eu entendo assim, uma grande homenagem a esse pai, né? Que teve esse sonho de reconquistar aquele lugar, aquele legado da família, e que isso acaba se transmitindo para a próxima geração. Porque o legado, ele faz parte da nossa história como pessoa, né? Por mais que a gente negue, por mais que a gente não reconheça, o legado da nossa família, de onde a gente viveu, do nosso ambiente familiar, ele acaba fazendo parte dos traços da nossa própria personalidade. Eu tenho certeza que quando o autor começou a, né, pensar nisso, rascunhar, ele com certeza pensou em qual a importância que o Gabriel, né, que o pai dele, teve na vida dele, como que isso influenciou a sua vida. Porque o legado traz emoções, sentimentos. O legado não é só dinheiro. E para mim essa é a maior reflexão do livro, né? Por mais que em algum momento se discuta muito sobre valores, dinheiro, sobre a propriedade, sobre dívida, sobre multa, enfim. Tem várias questões aqui no livro que ele traz, mas ele acaba mostrando que o legado não é só dinheiro, né? O legado está relacionado a toda essa cultura, a todo esse conhecimento, a toda essa experiência de vida que a família traz pra gente. Eu fiquei me perguntando quando eu terminei de ler, né? Como que eu gostaria de ser lembrada, que legado que eu, né, gostaria de dar, por exemplo, para minha filha, para Bia, né? Isso ficou assim, tá pairando aqui na minha mente. O livro é muito, muito lindo. Os traços do autor, eles são, assim, muito expressivos. As cores, o foco, em algum momento, assim, você consegue enxergar. Ele desenha aqui a selva, né? Porque eles estão em um lugar de mata. E tem umas falas, assim, bem emocionantes, umas partes emocionantes. Eu indico, né? Faz parte da nossa parceria literária com a editora Nemo, que faz parte do grupo editorial Autêntica. Quem se interessar, eu vou deixar o link aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, do site da editora, né, da editora Nemo. É uma editora que a gente gosta muito. Espero que vocês gostem também. Hoje eu vou falar de legado. Você sabe o que é isso? Ele foi o único dos 5 irmãos, né? Dos 5.